Essa tática conseguiu transformar-se numa rotina, conseguiu gerar, que tática, olha só, que tática. Este ponto de vista, que ponto de vista? Acusando Dürer que queria ser ultra-revolucionário, de querer repetir sob outra forma a mesma estupidez de Bismarck, ou seja, perseguir religião. Engels diz que não é para perseguir religião. Engels exigia do Partido Operário que soubesse trabalhar pacientemente para organizar e esclarecer o proletariado, o que conduziria à extinção da religião, e não lançar-se nas aventuras de uma guerra política contra a religião, porque Bismarck, contra o catolicismo, fez isso, só fortaleceu o catolicismo. Bismarck, que nem ateu era, que nem estava defendendo ateísmo, estava defendendo a comunidade protestante dele lá. Então, jogar uma guerra contra a religião é ruim porque você fortalece a religião. Primeiro ponto. Este ponto de vista enraizou-se profundamente na social-democracia alemã, que se pronunciou, por exemplo, pela liberdade para os jesuítas para sua admissão na Alemanha, pela liquidação de quaisquer medidas de luta policial contra tal ou qual religião. O ponto de vista correto é permitir as pessoas acreditarem no que elas quiserem. Mas, e tem um mas bastante importante, declarar a religião um assunto privado. Este célebre ponto do programa de Erfurt consolidou a referida tática política da social-democracia. Esta tática, porém, né, tem o exagero para um lado, que é a perseguição, e tem o exagero para o outro. Então, ó, esta tática, porém, conseguiu transformar-se já numa rotina, conseguiu gerar uma nova deturpação do marxismo para o lado oposto, para o lado do... Qual é o nome? Lê comigo aqui qual é o nome? Oportunismo. Oportunismo. Tá, então olha só. Começou-se a interpretar o programa, a tese, né, que eu falei lá em cima, que não é para perseguir religioso, no sentido de que nós, sociais-democratas, o nosso partido considera a religião um assunto privado, que não é verdadeiro. Que para nós, como sociais-democratas, para nós como partido, a religião é um assunto privado. Sem entrar em polêmica direta com essa concepção que é oportunista, nos anos 90, Engels considerou necessário manifestar-se decididamente contra ela, não de forma polêmica, mas positiva, afirmando o posicionamento. A saber, Engels fê-lo sob a forma de uma declaração propositadamente sublinhada por ele, de que a social-democracia considera a religião um assunto privado em relação ao Estado, mas não de modo nenhum em relação a si própria, e não em relação ao marxismo, não em relação ao Partido Operário. Tal é a história externa das manifestações de Marx e Engels acerca da questão da religião. Para pessoas com uma atitude descuidada em relação ao marxismo, para pessoas que não sabem ou não querem pensar, essa história é um emaranhado de absurdas contradições e de vacilações do marxismo. Ele está dizendo, não é vacilação, é uma posição firme. Né? E ela é nem pelo exagero de você perseguir os outros, nem por ser um babaca que fala que isso não é assunto nosso. Ele diz que misturada, dizem elas, de ateísmo consequente e de condescendência para com a religião, que oscilam sem princípios entre a guerra revolucionária contra Deus e o desejo covarde de se adaptar aos operários crentes, o medo de os assustar, etc, etc. Na literatura dos charlatães anarquistas, podem encontrar-se não poucos ataques desse tipo contra o marxismo, porque o anarquismo sempre foi muito claramente anti-religião. Ele está dizendo, não é que o marxismo não seja anti-religião, é que o marxismo ele não luta contra a religião sob a pena de fortalecer a religião. O que ele tem que fazer é fazer a divulgação do texto. Então, vamos lá. Mas quem seja minimamente capaz de ter uma atitude séria em relação ao marxismo, de refletir nas suas bases filosóficas e na experiência social-democrata internacional, verá facilmente que a tática do marxismo em relação à religião é profundamente consequente e foi profundamente meditada por Marx e Engels. Que aquilo que os diletantes ou ignorantes consideram vacilações é uma posição direta e inevitável do materialismo dialético. Seria profundamente errado pensar que a aparente moderação do marxismo em relação à religião se explica por assim chamadas considerações táticas, que é o que a galera fala. A gente não pode falar da religião porque senão o povo assusta. Aqui o povo não é branco de olho azul, não é só branco de olho azul que pode ser ateu. Sei lá o que essa galera fala. Né? Então, com medo de assustar a população. E ele está dizendo, exatamente, seria profundamente seria erradíssimo se você pensasse que essa moderação aparente do marxismo fosse consideração tática, no sentido de querer não assustar. Pelo contrário, a linha política do marxismo está também nesta questão, indissoluvelmente ligada às suas bases filosóficas. O marxismo é materialismo,
como tal, é tão implacavelmente hostil à religião como o materialismo dos enciclopedistas do século XVIII, ou seja, os iluministas, ou o materialismo de Feuerbach. Mas o materialismo dialético de Marx e Engels vai mais longe ainda do que os enciclopedistas e os Feuerbachianos, ou seja, é uma continuação do projeto iluminista e é para ir mais, certo? Aplicando a filosofia materialista ao domínio da história, ao domínio das ciências sociais. Devemos lutar contra a religião. Isso é o ABC de todo o materialismo e, por conseguinte, também do marxismo. Mas o marxismo não é um materialismo que ficou só lá atrás do ABC. O marxismo vai mais longe. Ele diz: é preciso saber lutar contra a religião e, para isso, é preciso explicar de modo materialista a fonte da fé. Ou seja, a luta é pela explicação. Não é pela briga, não é para tacar pedra em ninguém, não é para fechar a igreja na base da porrada. É para você explicar a fonte da fé e da religião entre as massas. Não se pode limitar a luta contra a religião a uma prédica ideológica abstrata. Não se pode reduzi-la a essa prédica. É preciso pôr essa luta em ligação com a prática concreta do movimento de classe dirigido para a eliminação das raízes sociais da religião. Porque é a religião. Por que é que a religião se mantém nas camadas atrasadas do proletariado urbano, em vastas camadas de semi-proletariado e também na massa do campesinato? Por causa da ignorância do povo, responde o progressista burguês, que fala que o povo é burro, né? O papo do progressista burguês é o povo é burro, o povo é burro, o povo é burro. E não é porque o povo é burro que ele é religioso. O povo é religioso por motivos sociais. Ele é conectado às pessoas, são conectadas à sua história, à sua família, à sua comunidade. É por isso que elas têm a crença que têm. O radical é incrível, né? Ele usa radical como ofensa aqui. Ou o materialista burguês. Consequentemente, abaixo a religião, viva o ateísmo, a difusão de concepções das concepções ateístas é a nossa principal tarefa. O marxista diz, não, calma lá. Essa concepção é um superficial culturalismo limitado e burguês. Culturalismo, tá? Culturalismo. Essa concepção explica de modo insuficientemente profundo, não de modo materialista, mas idealista, as raízes da religião. Nos países capitalistas contemporâneos, são raízes principalmente sociais. A opressão social das massas trabalhadoras, a aparente impotência completa perante as forças do capitalismo. Então, no mundo antigo, o que ele quer fazer é essa comparação? No mundo antigo, por que o cara acreditava em Zeus? Porque caiu uma porra do trovão, ele não sabia controlar aquilo, não sabia explicar aquilo, ele fala, é Deus. Como na vida social atual, você cai no desemprego, você perde o seu trabalho, o chefe te esculacha, etc e tal, e você não consegue controlar aquilo, e daqui a pouco você está desempregado, perde seu carro, hipoteca, não sei o quê, como isso tudo é descontrolado, aí você joga na mão de Deus, né? Do mesmo jeito que o cara na antiguidade viu o raio cair e falava, não sei, é Zeus, você vê esse monte de merda acontecendo ao seu redor, você não controla, você fala, não sei, é Deus. É isso que ele está falando. Então, ó, a impotência completa perante as forças cegas do capitalismo que causa todos os dias e a todas as horas aos simples trabalhadores sofrimentos 1000 vezes mais horríveis e martírios 1000 vezes mais bárbaros do que quaisquer acontecimentos extraordinários como guerras, terremotos, etc. Eis em que consiste a mais profunda raiz atual da religião. O medo criou os deuses, né? E continua criando até hoje. Só que como a gente já controlou a natureza, a gente já sabe explicar e tal, a gente não consegue explicar porque a gente se fode na nossa vida e não consegue comprar um carro. Aí a pessoa fala, cara, nas mãos de Deus, é isso que o Lenin está falando. O medo da força cega do capital, que é cega porque não pode ser prevista pelas massas do povo, que cada passo da vida do proletário e pequeno proprietário ameaça infligir-lhe e lhe inflige uma súbita, inesperada, acidental ruína, a perdição, a sua transformação num pobre, num miserável, numa prostituta, a morte de fome, eis a raiz da religião atual, que o materialista deve ter em vista em primeiro lugar e, acima de tudo, se não quiser permanecer um aprendiz de materialista. Então, lição número 1. As pessoas são religiosas porque são burras? Não, elas são burras mesmo, todo mundo é burro. Você é burro, eu sou burro, todo mundo é burro. Mas elas são religiosas por raízes sociais e a manutenção dessa estrutura na sociedade contemporânea é origem da incapacidade de explicar seus próprios fracassos. Quando você sempre está fazendo tudo certo e fracassa, você fala, caralho, cadê? Né? Cadê alguém para me salvar? Porque você não sabe explicar o que você fez já. Você fez tudo certo, deu errado. Né?
É isso que ele está dizendo. Nenhum livro educativo arrancará a religião entre as massas oprimidas pelos trabalhos forçados do capitalismo, dependentes das cegas forças destruidoras do capitalismo, enquanto essas massas não aprenderem elas próprias a lutar unida, organizada, sistemática e conscientemente contra esta raiz da religião, contra o domínio do capital, sob todas as formas. Aí a galera para aqui o texto, né? E fala assim, então o Lenin disse que não era para divulgar o ateísmo? Errado. Decorrerá daqui que o livro educativo contra a religião é prejudicial ou inútil? Não, seu animal, diz aí. O que daqui decorre não é nada disso. Daqui decorre que a propaganda teísta da social-democracia deve ser subordinada a essa tarefa fundamental, desenvolver a luta de classe das massas exploradas contra os exploradores. Uma pessoa que não tenha refletido nas bases do materialismo dialético, isto é, da filosofia de Marx e Engels, pode não compreender, ou pelo menos não compreender logo, esta tese. Como é isso? Subordinar a propaganda ideológica à prédica de certas ideias, a luta contra o inimigo da cultura e do progresso que persiste há milênios, isto é, contra a religião, a luta de classe, isto é, a luta por determinados objetivos práticos nos domínios político e econômico. Aí ele vai dar um exemplo. Aí ele vai mostrar, olha, imagina, é isso que está escrito aqui, tá? Eu não vou ler não, porque já deu para entender. Aí ele vai dizer assim, imagina que tem uma greve. Aí numa greve tem uma galera. Aí nessa greve tem uma galera e tem gente que é ateia e tem gente que é religiosa. Você não vai fazer os religiosos brigarem com os ateus e eles racharem em dois grupos, acabando com a greve. Se o fizer, você estará fazendo o jogo do padre que tem interesse na manutenção do sistema tal qual ele é. Pronto, é isso. Então é para fazer a propaganda? É para traduzir livro? É para divulgar o ateísmo? Agora, se tiver um grupo organizado, e dentro desse grupo organizado tem ateus e religiosos, você vai fazer hostilidade contra os religiosos rachando o grupo? Não, porque aí você está atrapalhando. Certo? É isso. É simples como isso. Aí ele chega aqui no final e fala exatamente o que? Um marxista deve ser materialista, isto é, inimigo da religião, mas um materialista dialético, isto é, que coloca a luta contra a religião não de modo abstrato, não no terreno da propaganda abstrata, puramente teórica, sempre igual a si própria, mas de modo concreto, no terreno da luta de classe, que tem lugar de fato e que educa as massas mais e melhor que tudo. O marxista deve saber ter em conta toda a situação concreta, encontrar sempre a fronteira entre o anarquismo de um lado e o oportunismo, né? Esta fronteira é relativa, móvel, mutável, mas ela existe. Não cair no revolucionarismo abstrato, explodam as igrejas, né? Verbal e de fato vazio, do anarquista, nem no filistinismo e no oportunismo do pequeno burguês, o gaiofato de merda, ou do intelectual liberal, que teme a luta contra a religião. Esquece essa sua tarefa, se reconcilia com a crença em Deus, se guia não pelos interesses da luta de classe, mas pelos cálculos pequenos e mesquinhos. Não ofender, não afastar, não assustar, pela sapientíssima regra. E sempre quando ele está falando alguma coisa que fere o gaiofato, ele fala isso, né? Pela sapientíssima regra, vive e deixa viver, né? Cada um acredita no que quiser, o caralho. Tem que fazer a propaganda do ateísmo, se você o ateu for, né? Não tem essa de revolução será evangélica, não será. Se é ateu, você divulga o ateísmo e ponto final. Você divulga o ateísmo, você não destrói ninguém, você não briga com ninguém, você só tem a obrigação de divulgar o ateísmo e porque você é ateu. O nome desse texto é Sobre a atitude do Partido Operário em relação à religião, de Lenin, em 1909. Aí você pensa, mas isso aqui era quando ele não era chefe de Estado. Errou de novo, né? Errou mais uma vez. Tem 3 textos de Lenin falando sobre o assunto. E no último que ele fala exatamente, veja, a gente não começou ainda a fazer o trabalho, né? Ele tem um texto desse em 1905, em 1909, certo? Em 1905 era logo antes da Revolução, que ele fala clarissimamente. Aqui, ó. Nosso programa assenta numa concepção de mundo científica, a saber, a concepção de mundo materialista. A explicação do nosso programa inclui, por isso, necessariamente também a explicação das verdadeiras raízes históricas e econômicas do nevoeiro religioso. A nossa propaganda inclui também necessariamente a propaganda do ateísmo, a edição da correspondente literatura científica,
que o poder de Estado autocrático feudal rigorosamente proibia e perseguia até agora, deve agora constituir um dos ramos do nosso trabalho partidário. Teremos agora, provavelmente, de seguir o conselho de Engels, que Engels uma vez deu aos socialistas alemães, traduzir e difundir maciçamente a literatura iluminista e ateísta francesa do século XVIII. Quem disse isso? Lenin de novo. Lenin, mais uma vez. Tá? Mais uma vez, Lenin. É propaganda do ateísmo. É para brigar com religioso? Não, Lenin nunca disse que é para brigar com religioso. É para você propagar a crença que você tem. Tá? Propagar a crença que você tem. Por quê? Por que Lenin faz isso? Por que Lenin faz isso? Porque ele sabia que quando vier o movimento social, a religião vai ser articulada pelo coletivo para dizer assim, olha, povo, isso aí é o Satanás. Olha, povo, isso aí é o Satanás. Isso aí é o encardido. Isso aí é o pata rachada. Né? Ele sabe que isso vai acontecer. E aconteceu, aliás. Né? Ele sabe que isso ia acontecer e isso aconteceu. Né? Então, ó, 22, ele tá pé de morrer já. Então, esse era o Lenin novo, um caralho mentiroso, filho da puta. O camarada Trotsky disse já tudo sobre o que é essencial, e disse muito bem sobre as tarefas gerais da revista Podzamenien Marxisma, nos índices, no número 1 e 2, né? Quereria deter-me em algumas questões que determinam mais de perto o conteúdo e o programa do trabalho programado pela redação da revista na declaração introdutória 1 e 2. Nessa declaração, disse que nem todos aqueles que se agrupam em torno da revista Podzamenia Marxisma são comunistas, mas que todos são materialistas consequentes. O negócio é tão grande que ele está dizendo em 22, já depois da Guerra Civil, ele está dizendo a gente aceita pessoas que nem sequer marxistas são, mas que são materialistas. Percebe? Percebe como o Lenin percebe, né? Do que era essa pessoa que era o Lenin. Não era o caranguejo, tá? Não era o caranguejo. Lenin não era o caranguejo, tá bom? Penso que esta aliança de comunistas com não comunistas é absolutamente necessária e determina acertadamente as tarefas da revista. Um dos maiores e mais perigosos erros dos comunistas, como em geral dos revolucionários que tenham realizado com êxito o começo de uma grande revolução, é imaginarem que a revolução pode ser levada a cabo só pelos revolucionários. Pelo contrário, para o êxito de qualquer trabalho revolucionário sério, é necessário compreender e saber tornar a realidade a ideia de que os revolucionários só podem desempenhar um papel como vanguarda da classe, verdadeiramente vital e verdadeiramente avançada. A vanguarda só cumpre as suas tarefas de vanguarda quando sabe não se desligar da massa que dirige, mas fazer avançar realmente toda a massa, sem aliança com os não comunistas nos mais diversos campos de atividade, não pode sequer falar-se de qualquer construção comunista eficaz. Isso ele já ganhou, tá? Ele está em 1922, já acabou a Guerra Civil. Então, ó, isso refere-se também ao trabalho de defesa do materialismo e do marxismo, a que se lançou a revista Podzamenia Marxisma. As principais orientações do pensamento social avançado na Rússia têm, felizmente, uma tradição sólida materialista. Para não falar de Plekhanov, basta nomear Chernyshevsky, do qual se afastaram, retrocedendo, os populistas modernos, os socialistas populares, os socialistas revolucionários e outros, e o PCBR, que corriam frequentemente atrás das doutrinas filosóficas reacionárias em volta, deixando-se levar pelo ouropel da suposta última palavra da ciência europeia e sem serem capazes de distinguir, por trás desse europeu, uma ou outra variedade de servilismo perante a burguesia, perante os seus preconceitos e seu reacionarismo burguês. Em todo caso, entre nós na Rússia, há ainda, e sem dúvida ainda haverá durante muito tempo, materialistas do campo dos não comunistas. E o nosso dever absoluto é atrair todos os partidários do materialismo consequente e militante ao trabalho comum, para a luta contra a reação filosófica e os preconceitos filosóficos da chamada sociedade culta. Jetzinger, pai, não se deve confundir com o tão presunçoso como o fracassado literário Jetzinger, filho, ao dizer que os professores de filosofia da sociedade moderna, na maioria dos casos, não são de fato mais do que lacaios diplomados do clericalismo,
no caso o clericalismo francês agora, né, expressou de um modo justo, certeiro e claro o ponto de vista fundamental do marxismo acerca das tendências filosóficas dominantes nos países burgueses e que são objeto da atenção de seus sábios e publicistas. Os nossos intelectuais russos, que gostam de considerar-se avançados, tal como acontece, aliás, aos seus colegas em todos os restantes países, não gostam muito de transferir a questão para o terreno da apreciação dada pelas palavras de Dietzinger. E não gostam porque a verdade lhes dói. Basta refletir um pouco, que seja sobre a dependência política e econômica geral, bem como sobre a dependência nos hábitos e qualquer outra em que se encontram as pessoas cultas modernas em relação à burguesia dominante, para compreender a justeza absoluta da áspera caracterização de Dietzinger. Basta recordar a enorme maioria das tendências filosóficas em moda que surgem com tanta frequência nos países europeus, começando, por exemplo, pelas que estão ligadas à descoberta do rádio e terminando pelas que agora procuram agarrar-se a Einstein, para perceber a ligação que existe entre os interesses de classe e a posição de classe da burguesia, entre o seu apoio a todas as formas de religião e o conteúdo ideológico das tendências filosóficas em moda. De que atrás se disse, vê-se que uma revista que quer ser órgão do materialismo militante deve ser, em primeiro lugar, um órgão combativo no sentido de desmascaramento e da perseguição incansável de todos os atuais lacaios diplomados do clericalismo, quer atuem na qualidade de representantes da ciência oficial, quer na qualidade de franco-atiradores que a si próprios se chamam publicistas, democratas de esquerda ou ideologicamente socialistas. Tal revista deve ser, em segundo lugar, um órgão do ateísmo militante. Temos departamentos, ou pelo menos instituições estatais, que dirigem este trabalho. Mas a gente já temos departamentos, ou pelo menos instituições, que dirigem este trabalho. Mas, ele está dizendo, a gente já tem instituição para dirigir esse trabalho, mas está faltando. Ele não está satisfeito. Aí ele diz, mas dirigem esse trabalho de um modo extremamente hepático, extremamente insatisfatório, sofrendo pelos vistos a pressão das condições gerais de nosso burocratismo autenticamente russo, embora soviético. Por isso, é extraordinariamente essencial que, complementando o trabalho das correspondentes instituições de Estado, corrigindo e animando a revista que se consagra à tarefa de se tornar um órgão do materialismo militante, conduz uma propaganda e uma luta ateístas infatigáveis. É necessário seguir atentamente toda a literatura respectiva em todas as línguas, traduzindo-a ou, pelo menos, resumindo tudo, o que é minimamente valioso nesse domínio. Há já muito que Engels aconselhava os dirigentes do proletariado moderno a traduzir para a difundir em massa entre o povo a literatura ateísta militante dos fins do século XVIII. Para a vergonha nossa, até agora não o fizemos. Uma das muitas provas de que numa época revolucionária é muito mais fácil conquistar o poder do que saber utilizar o poder acertadamente. Por vezes, pretende-se justificar essa nossa apatia, inatividade e incapacidade com toda a espécie de considerações altissonantes. Por exemplo, dizendo que é velha a literatura ateísta do século XVIII, que ela envelheceu, que ela não é científica, ingênua, etc. Não, há nada pior do que esses sofismas pretensamente sábios de um merda que lê Walter Benjamin, que escondem ou o pedantismo, né, para dizer assim, não, tem uma literatura nova aí que chegou, tem um italiano novo, tem um cara da Latinoamérica e tal, né, escondem ou o pedantismo ou a completa incompreensão do marxismo. Naturalmente, nas obras ateístas dos revolucionários do 18, encontra-se muito de não científico e de ingênuo, de fato. Mas ninguém impede os editores dessas obras de abreviá-las e de introduzir-lhes curtos prefácios com referências ao progresso que a humanidade realizou na crítica científica das religiões desde o 18, com referências às obras mais recentes sobre o assunto. Seria um grande erro e o pior dos erros que um marxista pode cometer, pensar que as massas populares de muitos milhões de pessoas, sobretudo camponeses e artesãos,
condenadas por toda a sociedade contemporânea ao obscurantismo, à ignorância e aos preconceitos, possam sair deste obscurantismo apenas pela linha reta da instrução puramente marxista. Ele está dizendo, precisa também de racionalismo ateísta, que não tem nada a ver com o marxismo, é isso que ele está dizendo. É necessário dar a esta massa o mais variado material de propaganda ateísta, dar-lhes a conhecer, de fato, dos mais variados domínios da vida, abordá-las de todas as maneiras para as interessar, para as despertar do sono religioso, para sacudir em todos os aspectos com os mais diversos processos. A publicista dos velhos ateístas do 18, ativa, viva, talentosa, que ataca aguda e absolutamente o clericalismo dominante, será frequentemente 1000 vezes mais apropriada para despertar as pessoas do sono religioso do que as exposições do marxismo fasciciosas, áridas, né, porque o Hegel e não sei o quê, quase nunca ilustradas com fatos habilmente selecionados que predominam na nossa literatura e que frequentemente, há que confessá-lo, adulteram o marxismo. Já estão traduzidas no nosso país todas as obras de alguma importância de Marx e Engels. Não há absolutamente motivo nenhum para recear que o velho ateísmo e o velho materialismo fiquem por completar com as correções introduzidas por Marx e Engels. E aí sim segue, tá? E assim segue, tá? E assim segue. Isso aqui é quem? Isso aqui é sobre o significado do materialismo militante, tá? Então, quando o idiota aparecer na internet dizendo assim, materialismo, ateísmo militante, é coisa de gente chata, caralho, é literalmente um projeto de Estado de Lenin, tá ligado? Militar pelo ateísmo, divulgar o ateísmo, era um projeto de Lenin. Aí você não concorda. Você não concorda? Você está me ouvindo aí? Você não concorda? Tudo bem. Não faça. Não é doido? Não é doido? Eu não concordo, não. Eu acho que não tem que fazer, não. Beleza. Não faça. Agora, não atrapalhe a vida de quem quer fazer, seu bosta. Que porra! Divulgar o ateísmo é uma tarefa importante. Eu acho isso. Porque Lenin mandou? Não, não sou puta dos outros. Eu acho isso. Lenin também achava. Que tal você não atrapalhar as pessoas que acham isso? Curte a tua própria vida. Segue a tua própria vida. Faz o que tu quiser, porra. Me deixa em paz. Vá pro inferno, porra. Não me enche a caralha do saco. Quando eu quiser, não é porque você... Se você não transa, não destranse os transantes, porra. Que negócio chato do caralho. Ai, mas eu acho que não devia divulgar o ateísmo. E eu acho que foda-se, cuida da sua vida, seu bosta. A gente pode divulgar o ateísmo se a gente quiser, certo? Tem gente que acha certo, tem gente que acha errado. Não faça, porra. Não faça, não faça, não divulgue. Divulga Santo Daime, divulga a religião dos piranhas, faça a porra que tu quiser. Só não empata a foda dos outros, caralho.